galera, na aula passada nós falamos sobre o mol. E com isso a gente relacionou o mol com a massa em gramas. Lembra disso? Claro que lembra, né? Foi a aula passada. Então, nessa aula aqui nós vamos falar sobre massas atômicas, massas moleculares e massas molares. Não é molar, não. É molar do mol, referente ao mol, aquele número que a gente viu na aula passada. Vocês vão ver que é muito tranquilo. E nessa aula também eu vou passar uma dica do Enem para vocês, valiosíssima. Fica de olho só nisso. No Enem, que eu tenho aqui, de 2014, tem uma questão que eu resolvi, que é a questão de número 50 sobre estequiometria. Uma das reações é essa daqui. Sulfito de cálcio mais gás oxigênio, que é o O2, leva a reação de sulfato de cálcio. Esse é o sulfito, esse é o sulfato. Não precisam preocupar com isso agora, tá? Mas olhem a reação como um todo. Ela tá balanceada? Não tá. Tem que preocupar com isso? Também não. Lembra que eu falei na aula passada que o Enem costuma balancear ela para você? E é verdade, aqui tá balanceada, olha. 2 aqui e 2 aqui. Confia no Enem, tá? Confia no Enem que tá tudo tranquilo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como você vai achar a massa de cada composto? O que é a massa de cada composto? É qual que é a massa do oxigênio, qual que é a massa do cálcio, qual que é a massa desse oxigênio aqui. E do outro lado a mesma coisa. Para quê? Para que com isso vocês consigam achar qual que é a massa desse composto como um todo. Ai, Luiz, como assim? Não estou entendendo. Vamos começar com o O2. O2, o que é esse G aqui? Isso aqui que está entre parênteses embaixo significa qual que é o estado físico do meu composto. O estado físico do O2 é G. G de quê? G de gasoso. Se vocês forem ver na tabela periódica, em um vestibular tradicional ou no próprio Enem, olha que legal, aqui embaixo ele fala qual que é a massa do oxigênio. A massa do oxigênio é 16 gramas por mol. O que isso significa? Pelo amor de Deus, não desesperem com isso. O que isso significa? É fácil demais, presta atenção. Na tabela periódica, o oxigênio tem massa de 16. 16 o quê? Lembra que eu falei pra você que não tem jeito de pegar um átomozinho só de oxigênio e colocar na balança para ver qual que era a massa dele em gramas? É impossível porque ele é muito pequeno. Então é 16U, certo? 16U é a massa de um átomo. Vocês não concordam comigo? Que é a massa do átomo de um oxigênio só? Então 16U é o que a gente chama de massa atômica. Massa atômica é a massa de um átomo. Não é fácil? O próprio nome já está te falando, ó, massa atômica. O que acontece quando eu tenho a minha molécula de O2? Molécula de O2 é um oxigênio com outro oxigênio, ou seja, 16 com 16. 16 mais 16 dá quanto? Dá 32 o quê? U. Porque é uma molécula só de gás oxigênio. Então aqui embaixo já não é mais um átomo, e sim uma molécula. Lembra? Junção de dois ou mais átomos? Então, essa massa de 32U passa a não ser mais a minha massa atômica, mas a minha massa molecular. Porque é correspondente a uma molécula. Não é fácil? Não é simples demais? Massa atômica quando corresponde a um átomo só. Massa molecular quando corresponde a uma molécula, que é a junção de dois ou mais átomos. E a massa molar. Mostrei para vocês o que é uma massa atômica, o que é uma massa molecular, agora o que é uma massa molar. Como o próprio nome diz também, massa molar significa massa de um composto quando a gente junta um mol, que são 600 sextilhões daquele composto.
Como assim? Revisão básica aqui. O hidrogênio tem massa de 1 unidade. Isso daqui é massa atômica. Por quê? Porque é de um átomo só. O gás oxigênio, que é H2, é uma molécula. E se cada hidrogênio tem massa de 1, 2 hidrogênios juntos vai ter massa de 2. 2 o quê? 2U. Isso daqui não é massa atômica, isso daqui é massa molecular, porque é uma molécula. Agora, se eu juntar 600 sextilhões de gás hidrogênio, que é 6 vezes 10 a 23, que é um número muito grande, eu junto esse número de gás hidrogênio aqui e coloco numa balança. Quanto que eu vou ter na balança? 2 o quê? Gramas. Entenderam? O que era 2U, que é massa molecular, passa a ser 2 gramas, que é a massa de 1 mol de hidrogênio, de gás hidrogênio. Então, são 2 gramas por mol. Simples. Massa molar, porque tem o mol no nome. A cada 2 gramas de hidrogênio, H2, de gás hidrogênio, eu tenho 1 mol de elementos. Ou a cada 1 mol de composto, desse composto químico, eu tenho 2 gramas. Vamos agora voltar àquele exercício do Enem. E ele, olha que belezinha, ele já deu para vocês já qual que é a massa de cada átomo presente na reação, que já está balanceada também. Olha que fácil, gente. O Enem está dando de lambujo o balanceamento, está dando de lambuja as massas para vocês. Essas massas são massas atômicas, moleculares ou massas molares? Molar. Por quê? Porque é a massa em gramas. Lembra, para ter grama tem que juntar 1 mol, que é um número muito grande. E na frente já falo por mol, então é massa molar. Não é tranquilo? O cálcio é um átomo que tem massa de 40U, a massa atômica. Se eu junto 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23, eu não vou ter mais 40U, mas eu vou ter 40 gramas por mol. Tranquilo? E só uma dica para vocês, outra dica do Enem. Existem lugares que não colocam gramas por mol dessa maneira aqui, ó, gramas por mol, que é a mesma coisa de gramas por mol, mas eles colocam assim, ó, gramas. Quando você traz isso daqui para a parte de cima da minha fração, no caso, o que antes estava no expoente 1 aqui passa a ser negativo, então você multiplica por mol a menos 1. Gramas vezes mol a menos 1 e gramas barra mol é a mesmíssima coisa, tá, gente? Então não se desesperem com isso. Vamos começar a achar agora as massas dos compostos químicos, como um todo. Esquece esse número aqui na frente primeiro. Ele é o resultado do balanceamento. Mas primeiro, só olha esse composto químico aqui, o sulfito de cálcio. O sulfito de cálcio tem quantos cálcios? Um só nessa molécula, certo? Então, um cálcio só. Qual que é a massa de um cálcio só? 40 gramas por mol. Enxofre. Tem quantos enxofres só nessa molécula aqui? Um só. Qual que é a massa molar do enxofre? 32 gramas a cada mol. E o oxigênio? Quantos oxigênios eu tenho nessa molécula? Não são 3? Cada oxigênio tem 16 gramas por mol. Se um oxigênio... Eu vou colocar o O riscadinho assim para não parecer 10. Se um oxigênio tem massa de 16 gramas, 3 oxigênios que eu tenho aqui vão ter massa de quanto? X. Multiplicou por 3 aqui, multiplica por 3 aqui. Quanto que é 45? Ó, já tava dando resultado, sem vergonha. Quanto que é 16 vezes 3? 48. Logo, os 3 oxigênios aqui têm uma massa de 48 gramas a cada mol. Vamos apagar aqui para não confundir vocês. Se o cálcio é 40 gramas por mol, o enxofre
são 32 gramas por mol e o oxigênio como um todo são 48 gramas por mol, esse composto químico todo vai ter qual massa? 40 mais 32 mais 48. Isso aqui vai dar 4, 5, 6, 7, 70, 80, com 40, 120 gramas a cada mol. Certinho? Desse composto aqui inteiro. Mas, agora que é importante. Por quê? Porque eu estava considerando isso daqui como se fosse o número 1, de 1 mol só. Só que aqui não reage apenas 1 mol. Reage quantos mols? Isso daqui é um número de mols que estão reagindo. Logo, se reagem 2 mols aqui, eu tenho que pegar esse número 2, sem vergonha, safado, e multiplicar ele aqui, ó. Por quê? Por quê? Porque são 120 gramas por 1 mol. Mas no caso eu tenho 2 mols. X. Tudo se resume à regrinha de 3, gente. Se aqui eu multipliquei por 2, aqui eu também multiplico por 2. Então, qual que é a massa de sulfito de cálcio que eu tenho? Aqui, nessa minha reação, 120 vezes 2, 240 gramas de sulfito de cálcio, porque mol cortou com mol, não se esqueçam, o resultado aqui é dado em gramas. Entenderam? Eu vou ensinar para vocês agora como que vocês vão lidar com o resto das massas dos outros compostos químicos da reação, certo? Eu não mostrei para vocês como que funciona no caso só do sulfito de cálcio, que é esse carinha aqui que tem 3 elementos diferentes, do cálcio, o enxofre e 3 átomozinhos de oxigênio. Nós não achamos uma massa de 120 gramas? Vamos aplicar isso agora na reação aqui. 120 gramas é a massa dele a cada mol. Mas eu não tenho 1 mol só nessa minha reação. Eu tenho quantos mols? Eu tenho 2 mols desse carinha. Então, 2 mols vezes 120 gramas por mol. Eu cancelo o mol aqui e multiplico 120 por 2. Com isso, eu tenho quanto? 120 vezes 2 vai me dar 240 gramas desse carinha aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora com o oxigênio. Primeiro, esquece todos os números. Todos os números. Esquece tanto esse 1 que está aqui na frente, quanto esse 2 que está aqui pequenininho aqui do lado. Só olha o elemento. O elemento oxigênio, qual que é a massa dele? 16 gramas a cada mol. É uma massa molar, certo? Então, se é 16 gramas a cada mol, eu sei que um oxigênio tem essa massa. Agora você começa a lembrar dos números. Primeiro o número pequenininho, você vai lembrar dele que está aqui do lado. Você não tem um oxigênio só. A sua molécula é composta de 2 oxigênios. É oxigênio ligado a oxigênio. Então, 2 vezes 16 vai me dar 32 gramas a cada mol. E agora é só vocês lembrarem do último número, que é esse que está aqui na frente, ó. Esse número é o mol. Quantos mols? Eu tenho 1 mol só, 600, só um, né? Só 600 sextilhões de moléculas de O2. Quando você multiplica 1 mol vezes 32, o que acontece? Mol com mol, que está dividindo aqui no caso, se cancelam e fica uma vez, 32 gramas. Com isso, a massa do oxigênio é 32 gramas de gás oxigênio. Agora, gente, eu vou ensinar para vocês uma dica muito boa para vocês usarem na prova do Enem. Muito boa. Prestem atenção nisso. Nós vamos summonar um cara aqui, invocá-lo para nós, um carinha chamado Lavoisier. Quem que foi Lavoisier? Aquele cara da famosa frase que eu falei para vocês nos outros vídeos, no e-book também, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a lei da conservação das massas. O que é a lei da conservação das massas? Tudo que tem de um lado da reação tem que ter do outro lado também em termos de massa. Como assim, Luiz?
O lado dos reagentes, que é o lado de cá, quem está reagindo. Quanto que eu tenho de massa? 240 de um, 32 do outro. Isso daqui me dá 272 gramas de reagente. Quanto eu tenho que ter de produto? 272 gramas de produto também. Acabou. Ai, Luiz, é tão fácil assim, é só isso, é só colocar direto? Sim, é só isso, é só colocar direto. Mas, quando tiver um produto só. Se tiver dois produtos, o que acontece com essa massa? Ela é dividida entre os dois produtos. Você não sabe qual que é a proporção que está com um e qual que está com o outro. Agora, quando é um produto só, você sabe que a massa está toda com ele. Então, você não precisa calcular. Logo, é de 272. Mas, como você está desconfiado de mim, eu sei que se eu não fizer isso, você vai fazer aí na sua casa. Eu sei, sem vergonha. Eu vou fazer para você aqui, eu vou calcular do nosso jeito para vocês verem que vai chegar em 272 gramas também. Mas vamos fazer no modo hard aqui agora, hein? Rapidinho, para vocês verem como é que funciona na prova do Enem. Rapidinho. Esquece esse número aqui primeiro, esquece esse daqui também. Vamos colocar só os elementos primeiro. Cálcio, qual que é a massa do cálcio? Cálcio, 40 gramas por mol. Beleza, Luiz? O que mais, Luiz? Eu tenho um enxofre. O enxofre é a massa de 32 gramas por mol. Eu vou tirar esse gramas por mol aqui porque já tá me cansando ficar escrevendo isso da hora. Então é 32 mais 40, mais quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 4 oxigênios, sendo que cada um tem massa de 16. Se um tem 16, mas eu tenho 4, eu tenho 16 vezes 4, que vai me dar 64 gramas por mol. Então, 64 no total. Vamos somar toda essa porcaria aqui pra ver qual que é a massa inteira do sulfato de cálcio. 64 com 32 com 40 vai me dar quanto? 64, 32 com 40, 136 gramas por mol. Certinho? Esse 2 aqui é o último que você lembra. Lembra dele? Então, tem que lembrar. Se você não lembrar, você vai errar na prova. Então, eu tenho 2 mols, não tenho um só. Então, eu tenho 2 mols vezes 136 gramas. Mol que está dividindo, cancela com esse mol aqui que está multiplicando. 2 vezes 136. 272. Agora você acredita em mim, não acredita? Isso é fundamental, é uma dica preciosíssima para ganhar tempo no Enem. Olha quanto tempo nós gastamos aqui e isso que eu fiz rápido. Eu tô até bufando. Nossa, eu acho que eu emagreci hoje uns 3 quilos. Então, esse tempo que você perde fazendo todo esse cálculo é muito precioso na prova. Esqueça ele. Sempre que você calcular todas as massas dos reagentes, some todas elas. Mas, Luiz, se tiver 3 reagentes, acha a massa dos 3, soma todos e aplica no produto, quando é um produto só. Certinho, galera?